Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. Diz a palavra do Senhor. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém. Senhor, fale conosco, Pai, que nós possamos, pelo Espírito Santo, meditar hoje à noite na palavra, na Sagrada Escritura, e sermos grandemente edificados. Em nome de Jesus, nós oramos assim, nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, vamos hoje continuar a nossa leitura do livro sobre a igreja, e nós estamos no capítulo 11. Nós estamos, pela graça de Deus, já indo para o final do livro, né? E nós vamos ler o capítulo 11, continuar lendo o capítulo 11, os elementos do culto. Eu comecei lendo com vocês esse texto mais uma vez, porque o Senhor Jesus Cristo fala que os judeus adoram o que sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus, eles adoravam a Deus de forma consciente, de acordo realmente com a verdade, porque Deus tinha revelado-se a eles, né? Então o culto, ele é um culto de acordo com essa revelação, que os samaritanos não tinham. Por isso que Jesus fala isso aqui, né? E nós já vimos aqui a teologia do culto, que foi o capítulo anterior, e hoje nós vamos continuar vendo os elementos do culto. O pastor começa dizendo neste capítulo que a verdadeira adoração porque a verdadeira adoração é a resposta apropriada à palavra de Deus. Nós não podemos cultuar a Deus à parte da palavra de Deus. E se não podemos cultuar a Deus à parte da sua palavra, então não somos livres para inventar novas abordagens para cultuar a Deus só porque elas ajudam a facilitar uma experiência emocional. Portanto, o que o pastor está dizendo aqui é que o culto ele tem que ser de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o que nós achamos melhor, ou melhor para termos uma experiência emocional. Não somos livres para inventar, não é? E nós vimos aqui os elementos do culto, que, primeiro, já lemos aqui, o culto a Deus através da pregação da palavra. O culto tem que ter a pregação da palavra de Deus. Depois nós vimos, em segundo lugar, que cultuar a Deus de respeito à oração. Cultuar a Deus através de orar a palavra. Na verdade, tudo tem a ver com a palavra. Então, pregar a palavra, orar a palavra, cultuar a Deus por meio de ver a palavra nas ordenanças, cultuar a Deus por meio de cantar o cantar da palavra, cultuar a Deus por meio da comunhão em torno da palavra. Então, tudo depende da palavra de Deus. Portanto, nós já vimos aqui pregar a palavra e orar a palavra de Deus, né? Nós temos que orar de acordo com a palavra. Como ele coloca até aqui no ponto ainda da oração. Uma segunda atividade vital da igreja é a oração individual e corporativa. A realidade e vitalidade de uma igreja é indiretamente proporcional à sua vida de oração. Onde há uma igreja com pouca ou nenhuma oração, há uma igreja com pouca ou nenhuma vida, né? Então, a oração é sumamente importante, meus irmãos, e nós temos que orar de acordo com a palavra de Deus. Os irmãos têm notado que, como nós temos feito aqui, por exemplo, só para ilustrar, por que nós fazemos assim, uma oportunidade de explicar também, por que nós cultuamos como cultuamos. Todo culto nós lemos um capítulo da Bíblia. Antigo Testamento de manhã, Novo Testamento à noite, culto de domingo, né?
E logo após o culto nós oramos. Aliás, logo após a leitura bíblica nós oramos em resposta à palavra de Deus. Isso é um exemplo de orar de acordo com a palavra de Deus. Então, cultuar a Deus através da oração da palavra. As nossas orações devem ser de acordo com a palavra de Deus. Mas ele diz aqui da importância da oração. A oração é como um cabo elétrico que nos conecta ao céu, e sem ela simplesmente não há poder. Os bancos da igreja podem estar todos ocupados no domingo de manhã, mas veja como eles estão vazios na reunião de oração na quarta-feira à noite, né? Temos que orar, né, para o nosso culto de oração ter mais irmãos, né? E não somente o domingo ter os irmãos, mas que os irmãos também venham, participem do culto de oração, porque o culto de oração é um momento fundamental da igreja, né? Não que o domingo não seja também culto de oração. Domingo também são cultos de oração, mas se nós temos um culto de oração, é muito importante a participação da igreja, né? Então nós vimos aqui sobre cultuar a Deus através da oração da palavra. E agora nós vamos ver o terceiro ponto, que é cultuar a Deus por meio de ver a palavra nas ordenanças. Eu vou ler aqui, eu vou explicar depois, tá? Diz assim o livro do pastor: a igreja foi encarregada de 2 ordenanças bíblicas: o batismo do crente e a ceia do Senhor. O batismo é um testemunho público de arrependimento do pecado e um ato de obediência ao Senhor. Embora o batismo não seja essencial para a salvação, é altamente improvável que uma pessoa tenha realmente nascido de novo e ainda assim não tenha um grande desejo de seguir o Senhor nesse primeiro mandamento que Deus dá ao novo cristão, que é o batismo, né? O batismo é uma confissão pública de Cristo, conforme Mateus 10, 32 e 33, que evidencia à igreja e ao mundo que houve uma transformação radical no interior do crente. O batismo também é um sermão visível, demonstra uma realidade espiritual da morte para o pecado e da ressurreição para a novidade da vida em Cristo Jesus. A ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo, conforme 1 Coríntios 11, 26. Como o batismo, a ceia do Senhor é um sermão visível, que ilustra uma realidade espiritual. Mais do que isso, a ceia do Senhor não apenas retrata a morte de Cristo, mas também mostra a comunhão espiritual entre Cristo e o seu povo. Ela também ela também é chamada de comunhão, porque mostra como Cristo e seu povo estão unidos em um só corpo. 1 Coríntios 10, 16. A participação do pão e do vinho ilustra como o povo de Deus tem união e comunhão com Cristo pela fé. A participação coletiva dos elementos pelo povo de Deus também ilustra como o povo de Deus está igualmente unido uns com os outros. Inclusive, Deus assim permitir, domingo agora próximo, de manhã, nós vamos ter a ceia, né? A ceia do Senhor. Então, meus irmãos, nós já vimos aqui no culto, quais são os elementos do culto que nós já vimos? Pregar a palavra e orar a palavra. Agora, nós estamos vendo ver a palavra nas ordenanças. Tem uma coisa que o pastor fala aqui que eu quero destacar bastante, que ele repete 2 vezes. Ele fala do batismo e da ceia, dizendo que eles são a mesma coisa, em certo sentido. O batismo também é um sermão visível, ele diz aqui. E ele diz também que a ceia do Senhor é um sermão visível, que ilustra uma realidade espiritual. Exatamente isso que as ordenanças são. Se os irmãos forem observar, as ordenanças, os elementos das ordenanças, quais são, né? O batismo é a água, né? E a ceia, o pão e o vinho. Esses elementos, eles são ilustrações, eles demonstram realmente realidades espirituais. Então, quando você é batizado, você está mostrando ali o que aconteceu na sua vida. Você nasceu de novo, você morreu e ressuscitou. Morreu para o pecado e ressuscitou para Cristo, para Deus.
Quando você toma a ceia, o pão e o vinho representam o corpo de Jesus. Como o pastor coloca aqui, a ceia não apenas retrata a morte de Cristo, mas também mostra a comunhão espiritual entre Cristo e seu povo. Então, que todos nós participamos do mesmo pão, todos nós estamos unidos a Jesus. Então, ela retrata a morte de Jesus e retrata a comunhão que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então veja que essas cerimônias, elas não são cerimônias sem significado, e elas apontam, portanto, para essas realidades espirituais. Então elas são uma pregação visível, como ele coloca aqui, exatamente por causa disso. Observe então que elas falam de uma realidade que nós falamos quando pregamos o Evangelho de Jesus. Então, o pastor, quando ele está pregando a palavra, ele está falando de Jesus, ele está falando de Cristo, do que Jesus fez na cruz e do que nós precisamos fazer agora, nos arrependendo, crendo nele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, ele está pregando o Evangelho. Quando você vai num culto onde vai ter um batismo, você está vendo aquilo ilustrado, porque a pessoa, quando ela é batizada, ela está confessando publicamente que ela creu em Jesus, que ela nasceu de novo. Então aquilo está sendo visível ali pela água, quando a pessoa é mergulhada, quando a pessoa sai da água. Está falando da purificação, está falando do novo nascimento. A ceia é a mesma coisa. Quando você vai no culto onde está a ceia do Senhor, que o pão representa o corpo de Jesus e o vinho representa o sangue de Jesus, e ali também está sendo pregado o Evangelho visivelmente. Então, a ceia, ela também, como diz aqui, um outro elemento do culto, que é o batismo e a ceia, as ordenanças, que são dois, então, o batismo e a ceia, a palavra está sendo vista. Então, a palavra, ela é vista ali. Você prega a palavra, você ora a palavra e você vê a palavra nas ordenanças. É uma pregação visível, Por isso que nós não podemos, por exemplo, ter ceia, nem o batismo, sem que tenha no culto a pregação. Porque a pregação você ouve e na ceia você vê, Então essas coisas, elas andam juntas. Você está ouvindo a palavra e você está vendo a palavra que você ouviu sendo ali demonstrada por aquelas ordenanças. Então nós temos assim, meus irmãos, que a palavra então ela é vista na ceia e no batismo. Um ponto importante aqui é que isso significa que não é a água em si que é importante, não é o vinho nem o pão que são importantes, eles são só elementos que não se tornam sagrados. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, a água continua sendo água. O importante é o que simboliza, o que demonstra, que é exatamente Cristo, a palavra de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso tudo é muito importante. Então, no culto fiel, a ceia e o batismo, eles servem para isso. Eles são elementos em que a palavra de Deus está sendo proclamada de forma visível. Vamos agora para o quarto lugar, meus irmãos, do nosso livro. Em quarto lugar, o pastor ele diz assim: cultuar a Deus por meio de cantar da palavra de Deus. Do cantar, podemos melhor colocar assim, da palavra de Deus. Repetir aqui: cultuar a Deus por meio de cantar do cantar da palavra de Deus. Eu vou ler aqui. Adorar o Senhor com cânticos é um desejo gerado pelo Espírito nos cristãos. Embora tenha sido apontado que a palavra pregada deve ser o ponto central do culto de adoração, o canto corporativo de louvores a Deus não deve ser minimizado. A Bíblia instrui a igreja a se dirigir, ensinar e admoestar uns aos outros por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, como está lá em Efésios e Colossenses. Cantar é um meio maravilhoso de expressar os mais profundos sentimentos de alegria, admiração e louvor em relação a Cristo. Portanto, um culto de adoração saudável inclui cânticos sinceros,
fervorosos e espirituais, enraizados nas gloriosas verdades da palavra de Deus. Outro sim, se o objetivo da igreja é glorificar a Deus, na promoção da unidade, pureza e verdade espiritual, então nossos cânticos de adoração precisam refletir esse objetivo. Independente do estilo musical utilizado no culto, as perguntas que precisam ser respondidas são: primeiro, as letras dos nossos cânticos são doutrinariamente sólidas e centradas em Cristo? Segundo, o estilo musical promove a participação corporativa entre os irmãos? Terceiro, a maneira ou o modo como cultuamos é reverente e santa? Embora uma expressão contemporânea de adoração possa ser espiritualmente refrescante, o culto que é dirigido a um Deus santo nunca deve ser guiado pela cultura popular. Levítico 10:3. Daqui a pouco eu vou ler com vocês esse versículo. Devemos lembrar que o secularismo é o oposto da santidade. O culto nunca deve ser casual. A Escritura mostra que algumas pessoas morreram por não levar o culto a sério. Né? Então, temos exemplos na Bíblia. Irmãos, a questão de cantar a palavra pregada é central no culto, como ele coloca aqui, mas não podemos minimizar, não podemos desvalorizar o cântico, os hinos que se canta, né, na igreja. A Bíblia diz, como ele fala aqui em Colossenses e em Efésios, que nós devemos cantar hinos e cânticos espirituais. Um culto sem cantar, ele está faltando alguma coisa, né? Porque o canto, ele realmente, como ele coloca aqui em seguida, é uma forma maravilhosa de expressarmos nossa alegria. Quando nós cantamos o cântico, os hinos, são formas realmente apropriadas de expressar esta alegria, esse louvor em relação ao Senhor Jesus, admiração, como ele coloca aqui. Então o culto, ele tem que ter os cânticos sinceros, fervorosos, espirituais, devemos cantar com alegria. Devemos cantar só, porque tem que cantar, né? Mas quando na hora do cântico nós devemos cantar para o Senhor, cantar com sinceridade, cantar pensando no que nós estamos cantando, cantar para Ele com alegria, dizendo aquelas palavras para Ele, falando das suas palavras, né? Que os hinos evidentemente devem ser bíblicos, né? Outro ponto que ele coloca aqui é que se o objetivo da igreja é unidade, pureza e verdade, precisa se refletir esses objetivos. O estilo musical, independente do estilo musical, ele coloca aqui essas três perguntas que eu queria comentar um pouquinho com vocês. A primeira pergunta, ele diz assim: as letras dos nossos cânticos são doutrinariamente sólidas e centradas em Cristo? Então, a primeira coisa que tem que se pensar sobre o que se canta na igreja é se elas são sólidas doutrinariamente e são centradas em Jesus. Essas coisas andam juntas, né? Já que é cantar a palavra, não é cantar a vontade do homem ou a opinião do homem. É possível nós nos reunirmos aqui e nós cantarmos coisas que não estão na Bíblia, mas que são coisas que os homens querem cantar, né? Querem falar delas. Não é esse o objetivo dos cânticos. O objetivo dos cânticos é cantar a palavra. Então, se nós vamos cantar a palavra, elas têm que ser doutrinariamente sólidos, nossos cânticos, que é exatamente isso, cânticos baseados nas Escrituras. Cânticos baseados nas doutrinas das Escrituras. Isso significa que eles vão ser centrados em Jesus, porque o centro da Bíblia é Jesus. Então, os cânticos, eles vão tanto ser doutrinariamente sólidos como centrados em Cristo. Se não for, nós não estamos louvando e nós não estamos cantando a palavra. Na verdade, aquele culto está sendo um culto não para Deus, mas para nós, porque nós vamos querer cantar o que nós queremos, dizer o que nós queremos e não o que Ele está dizendo para nós cantar, né? Nós temos na Bíblia um inário, que está na própria Bíblia, que são os salmos, são 150 salmos, que nós temos que cantar os salmos. E aqui na nossa igreja nós temos cantado já alguns salmos, né? E vamos começar temos aprendido gradativamente outros salmos e vamos continuar aprendendo. Mas
podemos cantar também trechos, outros textos das Escrituras Sagradas, cantando mesmo versículos da Bíblia, ou devemos e podemos cantar hinos que não sejam citações diretas da Bíblia, mas sejam baseados na Bíblia, né? Porque, por exemplo, irmãos, quando um pastor prega, ele lê a Bíblia, né? Mas o que ele faz? Ele não só lê a Bíblia, ele não só cita a Bíblia, mas ele explica, não é verdade? Então os hinos, eles podem também fazer a mesma coisa, eles podem citar a Bíblia diretamente, mas eles podem também cantar os ensinos que estão na Bíblia, ainda que não sejam citações diretas da Bíblia, mas são bíblicos, estão de acordo com a doutrina das Sagradas Escrituras. Então, é isso que tem que acontecer, seja citando a Bíblia diretamente ou cantando as doutrinas da Bíblia sem citar diretamente o texto, mas falando o que aqueles textos ensinam, é isso que tem que ser feito. Nós temos que cantar a doutrina bíblica e sempre vai ser centralizado em Jesus. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que ele coloca aqui é que o estilo musical promove a participação corporativa entre os irmãos. É isso que está acontecendo. Aquele estilo de música, ele está fazendo com que todos participem, todos cantem, todos estejam envolvidos no louvor, né? Então isso é muito importante também nós pensarmos. Uma coisa que nós devemos evitar é que, por exemplo, só uma pessoa fique cantando, né? Culto não é show. Culto não é show. Então, é estranho quando, por exemplo, chama alguém e só aquela pessoa canta e os irmãos não cantam. Como se estivesse assistindo um show musical. Aquele irmão canta tão bonito, e aí nós vamos lá só ouvir ele cantar. Não, esse não é o objetivo, né? O objetivo é que a igreja participe do louvor, a igreja cante junto com aquele que está dirigindo, né? A pessoa é apenas uma dirigente, é apenas aquela que vai conduzindo, mas ele não é o artista, né? E que, na verdade, o Espírito Santo ele deve levar toda a igreja, e é isso que é a vontade de Deus, levar a igreja a cantar, a adorar. Eu não estou dizendo, irmãos, que quem canta não deve ter, por exemplo, uma boa voz. Deve ter, né? Cada um tem um dom. Então, você não vai colocar para cantar um irmão que não tem o dom para cantar. Ele tem outro dom, né? Ele tem outro chamado de Deus e ele vai ajudar a igreja de outra forma. Mas isso não significa que ele é um artista. Ele não é um artista. Ele é apenas aquele que está dirigindo, vamos dizer assim. Ele começa, né? E ele vai dirigindo ali a adoração, os hinos, mas toda a igreja adora. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos cultuar. Né? Nós não viemos assistir um show, assistir um espetáculo, nós viemos o quê? Cultuar o Senhor. Então, nós vamos cantar. A hora do cântico, que é diferente um pouco da pregação. A pregação só o pastor fala, né? Porque é a hora de ouvir a palavra de Deus. Mas no cântico, todos cantam. Todos vão participar daquele louvor e daquela adoração. A terceira coisa que ele coloca aqui, meus irmãos, terceira pergunta, é a maneira ou o modo como cultuamos, é reverente, santa, né? E aqui ele até coloca o parágrafo seguinte, tem a ver com essa pergunta. Eu vou ler aqui o que ele fala no parágrafo seguinte. Diz assim: embora uma expressão contemporânea de adoração possa ser espiritualmente refrescante, o culto que é dirigido a um Deus santo nunca deve ser guiado pela nossa cultura secular. Devemos lembrar que o secularismo é o oposto da santidade. O culto nunca deve ser casual. A Escritura mostra que algumas pessoas morreram por não levar o culto a sério. Então, reverência e santidade, culto, a maneira como nós estamos cultuando está trazendo reverência? Está trazendo reverência? O culto é sério? Eu não estou falando de culto frio. Existe colocar assim, né? Tem algumas pessoas que acham que se o culto ele é sério, ele é frio. Mas não é isso. O culto, ele é caloroso. Mas de onde vem o calor?
De onde vem o ânimo, a alegria? É de nós adorarmos o Deus que nós amamos. Mas isso é feito em reverência, porque esse Deus não é nosso brinquedinho. Esse Deus não é a nossa, vamos dizer assim, o nosso entretenimento. Sabe, quando você senta para assistir televisão, assistir um filme, você senta ali para se entreter, né? Aí você acha graça, você ri, aí o filme pode ser uma comédia, um drama, o que for, aí você está sendo entretido. Mas culto não é entretenimento. Culto não é para você rir, para você, ou outra coisa qualquer. Você está ali para adorar o Deus Santo. Então tem uma reverência. O culto, irmãos, ele tem vamos dizer assim, um ambiente apropriado a ele. Não é frieza, é caloroso, mas é caloroso porque eu estou diante desse Deus que eu amo, mas isso significa também que vamos dizer, é uma alegria reverente. É uma alegria, é um calor que tem a ver com a santidade e com a justiça de Deus. Não é calor no sentido que eu estou cheio de emoção e que simplesmente, ou que estou sendo entretido. O culto hoje foi quente. Quente por quê? Porque eu saí de lá, o pastor falou coisas engraçadas, ou eu senti uma emoção simplesmente. Não, a questão é, teve reverência, teve santidade, teve alegria no Senhor, porque é isso que é importante. É esse que é o ambiente apropriado do culto. Vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Hoje em dia está se perdendo cada vez mais isso, né? Mas você não deve falar com seu pai, com a sua mãe, como você fala com seu irmão. Né? Hoje em dia já está se perdendo cada vez mais isso, né? Você fala com o pai, com a mãe de qualquer jeito, mas tem essa diferença. Inclusive a Bíblia fala, não repreenda o homem idoso, mas exorta como pai, quer dizer que tem essa diferença. Se eu falo com uma pessoa da minha idade, ou se eu falo com uma pessoa que está debaixo da minha autoridade, eu falo de uma maneira, mas se eu falo com aquele que é mais velho que eu, ou que aquele que tem autoridade sobre mim, de alguma maneira eu falo com uma certa reverência, porque a posição da pessoa, o papel que ela está exercendo ali, tem a ver com a forma como eu vou tratar aquela pessoa. Se isso é verdade com relação à pessoa, vocês já pensaram com relação a Deus, irmãos? Quer dizer, o ambiente onde o Senhor está não é um ambiente de palhaçada, de brincadeira, de piadinha, de irreverência, de entretenimento. Nós não viemos para assistir um show de comédia, nós viemos para adorar o Deus Santo. Nós não viemos para dançar, para nos divertir, nós viemos para adorar. Então, o culto, o estilo, tudo ali que está acontecendo, tem que se perguntar isso. Está sendo levado ali o culto, está sendo dirigido de acordo com Deus, de forma reverente e santa. Nós podemos usar até uma expressão contemporânea no culto, um ritmo mais contemporâneo nos hinos. Não é proibido usar, desde que isso não esteja sendo levado para irreverência, né? Porque, como ele coloca aqui, nós não fomos chamados para ser guiados pela cultura popular, e pessoas na Bíblia morreram porque não levaram Deus a sério. Deus é sério, Deus não é um brinquedo. Tá? Eu quero ler com vocês aqui Levítico 10:3. Vamos ler? Vamos ler aqui. Talvez a gente leia aqui e já vá para o encerramento dessa nossa meditação de hoje. Vamos ver se dá para continuar mais um pouquinho. Levítico 10:3. E disse Moisés a Arão: isto é que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Então aqui, irmãos, foi quando Nadab e Abiú morreram, porque eles quiseram inventar o culto ali. Eles morreram. E é isso que Moisés diz para Arão: serei santificado naqueles que chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Deus deve ser tratado com seriedade,
com santidade e não de acordo com nossa mente, fazermos o que agrada às pessoas. Então, só para encerrar com um exemplo prático aqui essa parte, não convém, por exemplo, no culto, irmãos, não convém ficar contando piadinhas, né? Aí o pastor passa 20 minutos, 30 minutos, uma mensagem, ou às vezes mais do que isso, 40 minutos, fazendo o povo rir, achar graça. Não é apropriado. Não é que a comédia seja pecado em si, não é que o humor seja pecado em si, que o entretenimento seja pecado em si, é que o culto não é entretenimento. O culto não é humor, o culto, ele é culto a Deus, e Deus é santo, então nós temos que tratar Deus com reverência, com santidade. E nós estamos lidando com as almas das pessoas. Então, como é que eu vou ficar rindo, como é que eu vou ficar fazendo piadinha, sendo que eu estou lidando com a pior doença, que é o pecado? A pessoa, o médico, chega para o paciente e fala para ele de uma doença, uma enfermidade, achando graça, fazendo piadinha. Não existe isso, não é? Então, nós estamos diante de Deus Santo, o pecado do homem é sério, e Cristo teve que morrer na cruz para que o homem fosse salvo. Isso não é motivo de piada. Só para dar um exemplo. Também não é apropriado para o culto que as pessoas, elas, por exemplo, elas percam o foco ali com a palavra, com a reverência, para pensar em outros assuntos, né? Para serem agradadas de alguma outra maneira. Às vezes a igreja trazendo uma visão da filosofia ou da política, alguma coisa assim. O culto não é, por exemplo, palanque eleitoral para trazer políticos, para falar vote nesse, vote naquele. Então, irmãos, as coisas, a política não é pecado, eleição não é pecado, né? Quem faz campanha política também não está pecando, não tem nada de pecado. Agora, igreja não é para isso. Existem ambientes, existem coisas que nós temos que fazer. Eu estou só dando alguns exemplos aqui, até saindo um pouco da questão da forma, né, de cantar em si, mas que são exemplos de que existe um ambiente apropriado do culto, que é um ambiente de seriedade, de adoração e de proclamação do Evangelho de Jesus. Deixa eu ver a hora aqui, irmão. Acho que dá para a gente ler o último ponto e concluir. Falta tão pouquinho aqui, né? Então vamos concluir aqui. Ponto 5 aqui, que diz assim: cultuar a Deus por meio da comunhão em torno da palavra. Outra das principais atividades da igreja primitiva é a comunhão cristã. Se a igreja tem fraternidade e a unidade como objetivos bíblicos, então a comunhão será encontrada ali. A comunhão bíblica é o Espírito Santo ministrando aos santos por meio da interação espiritual dos crentes uns com os outros. É o Espírito que ministra a um crente por meio de outro crente. O Espírito Santo vive dentro de todos os crentes, e é o Espírito Santo dentro dos crentes que traz comunhão, que faz a comunhão cristã ser santificadora. O amor que os cristãos têm por Deus e uns pelos outros, manifestado em sua comunhão e conversas espirituais, é edificante para os santos. A reunião e a comunhão dos santos é um meio bíblico de crescimento espiritual. Dessa forma, a comunhão espiritual é um meio de graça, e a igreja local não deve negligenciá-la. Entretanto, a comunhão cristã parece ter perdido seu lugar de importância nas prioridades de muitos membros da igreja. 5 minutos antes e depois do culto dominical parece ser suficiente para os frequentadores da igreja de hoje. Porém, a comunhão espiritual em torno de Cristo não é algo que pode ser negligenciado nem pelos cristãos, nem pelas igrejas que buscam seguir um modelo do Novo Testamento. Os verdadeiros cristãos amam uns aos outros. Eles amam ao Senhor e assim desejam estar rodeados daqueles em cujos corações são habitados, aqueles em cujos corações são habitados pelo Deus vivo. Os cristãos precisam do Senhor porque o Senhor habita nos cristãos, então eles precisam uns dos outros. Por causa dessa realidade interna, as igrejas precisam fornecer a oportunidade para os cristãos estarem uns ao redor dos outros fisicamente,
De um ponto de vista prático, as igrejas devem ser intencionais em reservar tempo adequado para que os membros tenham oportunidade de cumprir as suas responsabilidades uns com os outros. Se os membros da igreja são obrigados pelas Escrituras a se dedicarem uns aos outros, amarem uns aos outros e assim por diante, eles não podem desempenhar essas responsabilidades sem passarem tempo suficiente juntos, tanto aos domingos como em outros dias da semana. Portanto, uma marca de uma igreja saudável não é apenas que ela é uma igreja que ora, mas também que ela é uma igreja que regularmente provê e encoraja tempo suficiente para a comunhão espiritual. Então, irmãos, aqui nada mais o pastor está falando aqui, é de nós termos, a ênfase aqui não é única, mas é uma ênfase aqui dessa comunhão, conversas espirituais. Conversas espirituais. Nós, depois dos cultos, nós conversarmos e termos comunhão, termos diálogo e trocarmos aquilo que nós falamos normalmente, né? Até mesmo as pessoas que não são cristãs, elas falam, trocar ideias, né? Existe isso entre os cristãos, só que essas ideias não são ideias humanas, mas são a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, nós aprendemos uns com os outros. Agora, isso pode ser feito, irmãos, então, de duas maneiras. Ou você conversa diretamente sobre uma doutrina bíblica, por exemplo, nós vamos falar, o pastor pregou hoje, vamos falar um pouco. Eu até incentivo os irmãos que estão aqui, né? Por exemplo, eu preguei no domingo, você chegar com o irmão e falar com ele, olha, irmão, o que você achou desse ponto da pregação? Conversarem, meditarem sobre aquilo que foi pregado, sobre aquilo que a Bíblia ensina, né? Isso pode ser feito assim, isso é uma coisa mais direta, quando você fala da palavra de Deus, e nós devemos fazer isso, né? Mas isso pode ser também direto. Numa conversa normal, em que, por exemplo, os irmãos começam a falar das suas situações, ou dos seus problemas, ou do que tem acontecido, ou das suas dúvidas, enfim, ou do dia a dia, aquilo começa a conversar sobre as coisas da vida. A nossa conversa sempre deve ser espiritual, no sentido que, ainda que você não converse diretamente de uma doutrina da Bíblia, né, mas você sempre está conversando baseado na Bíblia. Então, os seus diálogos, as suas conversas, os seus conselhos que você vai dar àquele irmão vão ser de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, o irmão chega e fala de alguma coisa que ele vai ter que fazer na semana, que ele está pensando, aí você vai falar de acordo com a Escritura, né? Vai tratar aquele assunto com ele de acordo com a Escritura, né? E outro detalhe, irmãos, uma coisa muito importante, é o modo como isso tem que ser feito, né? A forma como isso tem que ser feito. Nós podemos, e não é errado, irmão, o humor entre as conversas, brincar com o irmão, falar com o irmão, rir com o irmão, isso é bom e é saudável, isso não é pecado. Mas nós não podemos brincar o tempo todo, né? Nós temos que ter equilíbrio e moderação em todas essas coisas. Então, nas conversas, quando nós começamos a ficar íntimos com os irmãos, é muito interessante quando a gente ri com eles e trata as coisas com humor, mas tem coisas sérias a serem tratadas também. E isso tem, como eu falei do culto, né? Tem coisas, tem situações sérias a serem tratadas, então você não pode brincar o tempo todo, né? Eu quero deixar isso aqui para os irmãos, porque é muito normal nós levarmos a questão das amizades só na questão das brincadeiras, né? E dos risos, e isso eu não estou dizendo que isso é errado, né? Não estou dizendo que isso é pecaminoso em si, mas estou dizendo que nós nunca devemos esquecer que nós não podemos deixar de tratar também com seriedade. Isso tem que ter, em tudo nós temos que ser moderados, né? O outro lado também é errado, quer dizer, aquela pessoa que nunca ri, né? Que nunca tem humor na sua conversa, que nunca se alegra de rir com os irmãos.
Isso também é um outro, vamos dizer assim, um outro extremo. Nós temos que ter um equilíbrio. Isso faz parte, irmãos, inclusive desse modo de comunhão, porque há momentos, como por exemplo, Eclesiastes diz, há tempo para tudo. Né? Há circunstâncias para tudo. Há momentos que nós devemos rir, há momentos que nós devemos falar sério, há momentos que nós devemos tratar uma coisa com mais humor, vamos dizer assim, mas há situações que o humor não cabe. Então, nós não podemos extremar nem para um lado, nem para o outro, se nós quisermos realmente ajudar nossos irmãos. Né? E há um ponto aqui, irmãos, que ele coloca, uma igreja saudável não é apenas aquela que é uma igreja que ora, não é apenas uma igreja que ora, mas também ela é uma igreja que regularmente provê e encoraja tempo suficiente para a comunhão espiritual. É muito importante, isso tem que ser espontâneo, isso não tem que ser forçado, mas acabou o culto, não irmos logo embora, né? Mas termos um tempo, especialmente no domingo, que é um dia mais mesmo, né? Para o culto e a adoração, termos um tempo de conversar com os irmãos, e dialogar com os irmãos, e ter a comunhão com os irmãos. J.C. Ryle, um puritano do século XIX, ele dizia assim, né? Os seus amigos devem ser os amigos de Cristo. Então, os nossos amigos devem ser aqueles que são amigos do nosso amigo, que é Jesus. E o pastor ele colocou uma coisa interessante. Os cristãos precisam do Senhor, porque o Senhor habita nos cristãos, então eles precisam dos outros. Né? Então, eu aprendo mais do Senhor vivendo com meus irmãos. É um meio de graça, a comunhão é um meio de graça. Ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, é um meio de graça, mas a igreja significa que eu não sou da igreja só em casa, né? Senão nós ficaremos em casa só lendo a Bíblia, né? Mas o que é que nós fazemos? Nós viemos para o culto público com nossos irmãos, cantar, ouvir a palavra juntos e depois conversar, para que tenhamos esse momento de comunhão e de aprendizado uns com os outros. Então, os nossos modos, concluindo aqui essa parte, os nossos modos devem ser bíblicos, naquele equilíbrio que eu falei para vocês, e os nossos conteúdos devem ser bíblicos também, seja falando diretamente a palavra de Deus, ou a doutrina, né? Ou nas conversas sobre vários assuntos, mas sempre baseados na palavra de Deus. Eu quero concluir aqui então, irmãos, vamos ler a conclusão, que diz assim: embora haja outras atividades dentro da vida da igreja, pregar, orar, cantar e participar das ordenanças são os elementos de culto que guiam todo o restante. Essas são as atividades que Deus prescreveu para a igreja como meio de comunicação e aplicação da palavra de Deus escrita. Somente quando esses meios de graça são realizados, fielmente é que a igreja deve esperar a presença do Espírito Santo. Né? Então é isso, irmãos. Vamos guardar, então, isso. Nós temos que pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ver a palavra nas ordenanças e ter comunhão em torno da palavra de Deus. Né? Esse é o culto. Os domingos devem ser assim, e também os cultos da semana, quando tiverem, né? E em tudo isso, Deus está falando, Deus está ensinando, e o Espírito Santo está atuando. Então, irmãos, o culto é isso, é para Deus, e honra a Ele, e é para que nós sejamos edificados. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Semana que vem nós vamos ler então, vou começar a ler o próximo capítulo que fala dos princípios, né, do culto. Nós estamos já indo para o final desse livro. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque nós pudemos hoje à noite meditar, Senhor, nesses assuntos tão preciosos, tão importantes, que o Senhor, Espírito Santo, possa nos conduzir, nos orientar, nos guardar, nos edificar, nos fortalecer cada dia mais, Senhor, na Santa Palavra, e nossa igreja, os elementos sejam realmente bíblicos, nós possamos pregar, cantar, orar, ver a palavra nas ordenanças e ter comunhão em torno da palavra, que o Senhor nos edifique aqui na nossa igreja local e as suas igrejas por toda a terra da mesma maneira, para que cada vez mais Cristo brilhe na vida das pessoas de fora e muitos sejam salvos e a sociedade seja abençoada.
Em honra e glória ao Senhor, em Cristo Jesus, Pai. Nós oramos assim e nós agradecemos, Pai. Louvado seja o Senhor. Amém.